convido você para abrir então comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, capítulo 3, verso 10 e todo o capítulo 4, por gentileza. Jonas, capítulo 3, verso 10 e depois todo o capítulo 4. Às vezes os profetas menores ficam meio perdidos, né? Ok? Acharam? Tem gente procurando, né? Na minha Bíblia aqui está na página 792. Não sei se isso ajuda muito para você, mas talvez esteja por perto. Então vamos lá. Versículo 10 está escrito assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu quero então pensar com vocês, à luz desse texto lido, sobre o tema: um homem em crise com Deus. Um homem em crise com Deus. Irmãos queridos, Deus está chamando este homem chamado Jonas, cujo significado é pomba, e de pomba ele não tem nada, porque ele não é nem manso, nem calmo. Ele está em conflito com Deus, com as pessoas e consigo. E Deus dá a ele uma missão extremamente estranha a princípio, porque Deus endereça o ministério dele
para a maior potência militar da época, para a capital dessa grande potência militar, que era o Império Assírio, e a cidade era Nínive. A cidade de Nínive, nessa época, era a mais importante cidade do mundo, representando o império mais poderoso do mundo, o império mais truculento do mundo, a cidade mais fortificada na época do mundo. Nínive, na época, tinha mais de 30 quilômetros de comprimento por mais de 18 quilômetros de largura. As muralhas da cidade tinham 30 metros de altura, tão largas que 2 carros podiam caminhar parelhados, e mais de 1.200 torres sobre a altura dessas muralhas. Era uma cidade inexpugnável. Esse império era tão mau, e tão violento, e tão truculento, e tão sanguinário, que quando eles entravam numa cidade, ou num território para dominar, para invadir, via de regra, eles capturavam as pessoas, eles deixavam os homens cegos, eles cortavam os membros superiores, e eles decapitavam as pessoas, e faziam montões e montões de corpos decapitados na porta da cidade, para dizer o seguinte: ninguém resiste ao nosso poder. Só que o pecado dessa cidade está crescendo, está crescendo, está crescendo, a tal ponto que Deus não suporta mais. E Deus diz para Jonas assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí diz a Bíblia que Jonas, em vez de ir para Nínive, pega um navio para Tarsis, porque ele morava nas montanhas da Galileia, e ele vai lá para o porto de Jope, que hoje fica na região de Tel Aviv, e providencialmente podia ele pensar assim: que legal, acaba de embarcar aí, chega um navio que está zarpando, e eu vou fugir desse projeto de Deus. E foi para outra região. Em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis. Tarsis, na época, ficava na Espanha, o último lugar geográfico conhecido. E é uma profecia bíblica que diz que lá em Tarsis ele vai, porque lá não tem palavra de Deus. Ele não quer ser incomodado por Deus. E porque ele foge de Deus, Deus manda uma tempestade atrás dele. E porque ele foge de Deus, ele se torna um problema para quem está perto dele. E para acalmar a tempestade, ele reconhece que precisa ser lançado no mar. Ele não se joga na mar e diz: vocês têm que me lançar, senão essa tempestade não acaba. Quando perguntaram quem ele é, ele falou: não, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu creio no Deus que criou os céus, criou a terra, eu creio no Deus soberano. Mas que negócio é esse? Você crê que Deus é soberano e está desobedecendo a esse Deus? Você é ortodoxo e é rebelde? Você tem teologia boa e uma ética ruim? E aí Deus manda um peixe para tragá-lo. Quando ele está no abismo, ele ora. Ora por ele, ora por livramento, ora por salvação. Deus ouve o seu clamor. Deus ordena o peixe para devolvê-lo na praia. E Deus insiste com ele: agora você vai lá em Nínive e cumpre o seu papel. A cidade era tão grande que era uma cidade para percorrer em 3 dias. E ele percorre um dia só e prega o sermão mais medíocre da história. Porque no sermão dele só tem juízo, não tem graça. Ele nem chama o povo ao arrependimento. Ele já dá a sentença: dentro de 40 dias Nínive será submergida. Ele diz: se vocês se arrependerem também, Deus vai perdoar vocês. Não tem nada disso. Ele só anuncia juízo. E Jonas vai se tornar o maior fenômeno do evangelismo mundial. Porque não há registro nem na Bíblia, nem na história da igreja, de nenhum pregador, por mais excelente que seja, que ao pregar para um auditório, seja ele pequeno ou grande, e sobretudo para uma grande cidade, e a maior cidade da época, que todos se convertessem. O que se esperaria dele? Louvado seja Deus, olha que resultado maravilhoso. Olha como Deus é bom.
Olha como esse povo, cuja malícia subiu até o céu, se arrepende com um pano de saco e cinza e se volta para Deus. Olha como Deus perdoa esse povo. Olha como Deus endereça o seu amor aos gentios e para além das fronteiras de Israel, a salvação de Deus chega. Mas é nesse momento que nós nos defrontamos com o capítulo 4 de Jonas. Diante da conversão em massa dos ninivitas, diz o capítulo 4, verso 1, com isso o quê? Com a conversão dos ninivitas. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Se você percebeu, o registro bíblico vai da compaixão de Deus, no capítulo 3, verso 10, para a ira de Jonas, no capítulo 4, verso 1. Vai do triunfo do propósito divino para o fracasso dos desejos de Jonas. Agora, porque os ninivitas não morreram, Jonas quer morrer. Ele é um cara contraditório, porque quando ele estava lá no ventre do peixe, ele clama a Deus para viver, aí Deus o liberta da vida, agora Deus o usa, agora quer morrer. Ele faz a melhor oração no pior lugar, no ventre do peixe. Ele faz a pior oração no melhor lugar, onde Deus estava trazendo salvação e restauração. Alguém comparou a postura dele, do capítulo 1 para o capítulo 4, como os dois filhos da parábola de Lucas 15. No capítulo 1 ele é o pródigo, quer fazer as coisas do seu jeito, aí se arrebenta todo e precisa ser voltado para a agenda de Deus. Mas no capítulo 4 ele é o filho mais velho, emburrado, irado, aborrecido, exatamente porque o pai é misericordioso, ele está com raiva. Então, à guisa de introdução, eu quero trazer aqui 3 perigos que ainda hoje nós podemos incorrer, ou estamos expostos a eles. Primeiro perigo, o perigo de pregar aos outros e não usufruir o poder da mensagem que nós pregamos. Às vezes nós somos o instrumento, apenas um instrumento, mas não queremos ser o objeto da própria pregação que nós proferimos. A pregação que sai de nós abençoa as pessoas, mas porque o nosso coração não está disposto, a mensagem que saiu de nós e abençoa as pessoas, não está abençoando a nossa própria vida que transmitimos a mensagem. Foi isso que aconteceu com ele. A cidade de Nínive se quebranta e ele se endurece. A cidade de Nínive quer viver e ele quer morrer. Segundo perigo, perigo de se cansar da obra e na obra. Se você percebeu, Jonas faz a obra de Deus porque ele não tem outra opção. Ele não faz por prazer, ele não faz por deleite, ele não faz espontaneamente, ele faz debaixo do aguilhão. Ele faz porque não tem outra saída. Meus irmãos, aqui está para nós um alerta, assim, já preliminar, é o risco de você fazer a obra de Deus por um encargo pesado, fazer a obra de Deus por uma canga que esfola o seu pescoço, fazer a obra de Deus porque você tem medo de castigo, mas você não deleita assim em Deus, você não tem prazer em Deus, você não se alegra na obediência a Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. Terceiro perigo, o perigo de se fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Irmãos, a maior prioridade nossa não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade nossa é nos deleitarmos no Deus da obra. A obra de Deus tem que suceder e não preceder o Deus da obra. O Deus da obra vem antes da obra de Deus. Em outras palavras, Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz.
Deus vem primeiro. Ele é a motivação. É por causa dele que você faz a obra. É para agradar a ele que você faz a obra. É para glorificar a ele que você faz a obra. É para que o coração dele se deleite em você, é que você faz a obra. Ele é a causa. Ele é a motivação. Ele é o fim maior. Dito isso, eu gostaria então de considerar com você o texto em tela. Então vamos lá. Primeiro, Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Olha aí o versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Essa palavra irado no hebraico significa literalmente quente. Quente. Em outras palavras, Jonas está ardendo em ira como fogo. Enquanto Deus abranda a sua ira, e deixa a sua ira, e aplica misericórdia aos ninivitas que se arrependeram, Jonas acende uma fogueira no seu coração. Jonas acende um fogaréu na sua alma, e ele está ardendo em ira, Mas a pergunta é, o que é que deixou o Jonas irado? Primeiro, a conversão dos ninivitas, capítulo 3, versículo 10. Você já pensou num pregador desse? Ele prega um sermão, aí o povo se converte e fica com raiva. Fica com raiva. Mas ele está com raiva de Deus. Ele está com raiva de Deus. Porque tudo o que ele esperava com a sua pregação é que o seu medíocre sermão, que só trouxe juízo e nada de esperança, pudesse se cumprir literalmente. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida. O que ele esperava era um repeteco de Sodoma e Gomorra, e Deus trazendo fogo do céu e destruindo aquele povo. Então, ele está com raiva, porque os ninivitas se converteram, e a conversão dos ninivitas foi a sua própria derrota. Mas a segunda coisa que deixa esse camarada com raiva, com fogo de ira, é a compaixão de Deus. Jonas ficou ardendo em ira porque Deus suspendeu a sua ira. Ele está incendiado de raiva. Seu coração é como uma fogueira de desgosto, porque Deus foi misericordioso com aqueles que ele julgava indignos da graça de Deus, do amor de Deus. Ele reclama, irmãos, preste atenção nisso, ele está reclamando da bondade de Deus. Não é da ira de Deus que ele está reclamando, é da bondade de Deus. Então ele desgosta daquilo que Deus gosta. Segundo lugar, Jonas, um homem que ora para reclamar de Deus. Olha o versículo 2 comigo. E disse, versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e te arrependes do mal. Irmãos, um crente irado é um crente que ora errado, sabia? Você está com raiva, na hora você tem que acabar com essa raiva primeiro, ué. Ele está ardendo em ira e começa a orar. Ele não adora a Deus, ele não se deleita em Deus, ele não agradece a Deus, ele não pede nada para Deus, ele até com raiva de Deus. E ele não está com raiva de Deus porque Deus está iracundo, não, ele está com raiva de Deus porque Deus está muito generoso. Ele não está com raiva por causa da ira, ele está com raiva por causa da graça. É curioso isso, porque a primeira oração de Jonas, está no capítulo 2, versículo 1, foi uma oração para pedir socorro a Deus. A segunda foi para reclamar de Deus. Nas duas orações de Jonas, as únicas duas orações que tem aqui no livro de Jonas, no capítulo 2, verso 1, e agora no capítulo 4, verso 2, ele é o centro de tudo. Primeiro está pedindo livramento para ele, segundo ele está pedindo destruição para o outro. Já pensou nisso?
o que eu acho curioso é que nesse capítulo 4, verso 2, o Jonas, ele diz com toda clareza por que ele tomou o navio para Tarsis. Porque a gente pensa que o Jonas foi para Tarsis porque ele era um cara medroso, porque ele era um cara covarde, porque ele sabia que aquela cidade era uma cidade perversa, porque ele poderia ser preso, ele podia ser, de repente, ali torturado, podia ser morto. Nada disso, nada disso. Aqui ele abre o coração e diz por que ele fugiu. Onde estava a raiz da desobediência? Por que ele não quis cumprir a agenda de Deus? Na verdade, ele está irado com Deus e orando com essa ira toda no coração, por causa da clemência de Deus, por causa da misericórdia de Deus, porque Deus é tardio em irar, porque Deus é grande em benignidade, porque Deus se arrepende do mal. Agora vamos entender um pouquinho aqui, porque tem gente que pega esse versículo e não consegue interpretá-lo da maneira correta nesse quesito finalzinho aqui, grande em benignidade e te arrependes do mal. E eu pergunto a você, Deus se arrepende? O que significa Deus se arrepende? O que significa o arrependimento de Deus? Nós falamos que isso aqui é uma antropopatia, trocando em miúdos. Antropopatia, uma palavra grega que significa atribuir a Deus um sentimento humano. O arrependimento de Deus não é o mesmo arrependimento nosso. Quando é que eu me arrependo? Quando eu cometo um erro, ou quando eu falo alguma coisa que eu não sabia que estava falando, e aí agora eu fiquei sabendo o que é o certo, então eu me arrependo, olha, eu vou corrigir minha fala. Mas Deus não erra, Deus não comete deslize, Deus não tem falha nem no seu caráter, nem nas suas ações. Então, como assim Deus se arrepende do mal? O ponto é este: quando Deus anuncia um juízo, dentro de 40 dias Nínive será subvertida, e o povo se arrepende, se humilha, se quebranta, se volta para Deus, o que Deus faz? Suspende o juízo que estava determinado, que viria, caso não houvesse arrependimento, suspende o juízo e aplica a sua misericórdia. Essa mudança é chamada de arrependimento. Na verdade, não foi Deus quem mudou, o povo mudou, da malícia que subia até o céu, para um quebrantamento e humilhação perante Deus. O que Deus faz? Se tivesse malícia, viria o juízo. Havendo arrependimento, existe misericórdia. Essa mudança aí é que é chamado de arrependimento. Então Deus arrependeu-se e te arrependes do mal. É nesse sentido aqui que esse termo está. Terceiro ponto aqui, Jonas, um homem que quer morrer porque os outros querem viver. Olha o versículo 3 comigo. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O que eu acho interessantíssimo, irmãos, é que Jonas quer morrer porque Deus está celebrando a salvação dos ninivitas. Ele se entristece com o que alegra o coração de Deus. Jonas ora para desistir da dádiva mais preciosa de Deus, que é a própria vida. Eu acho isso interessante. Agora, por que quer morrer? Para um pouquinho para pensar comigo. Por que quer morrer? É melhor morrer, Senhor. Eu não quero viver mais não. Quer morrer mais não. Não quer viver mais não. Quer morrer. Talvez por dois motivos aqui. Primeiro, é porque ele deve ter pensado que a reputação de profeta dele ficou comprometida. Porque a mensagem dele foi que? Sentença. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Aí de repente ele olha e acontece o contrário do que ele pregou. Ele pregou juízo. E o resultado foi salvação. E como é que fica a minha reputação de profeta? Eu falo uma coisa, acontece outra. Como ele era muito egoísta e o mundo dele girava em torno dele, ele deve ter ficado um pouco frustrado com isso. Segunda coisa,
o nacionalismo idolátrico dele. Notem vocês que o livro de Jonas é o maior livro missiológico do Antigo Testamento. É o João 3,16 do Antigo Testamento. É o grande projeto de Deus para além e para fora das fronteiras de Israel. É mostrar de forma prática que o amor de Deus não está circunscrito a um único povo, a uma única etnia, mas que Deus é o Deus de toda a terra e é o Deus que ama todos os povos. Aqui já está em semente esta verdade gloriosa que haveria de ser uma árvore frondosa, revelada lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que o Cordeiro de Deus foi morto para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e que o projeto de Deus é que todos os povos conheçam a sua graça e sejam alcançados por sua salvação. E como esse profeta, ele pensa que o amor de Deus está endereçado apenas ao seu povo, ele pensa que a salvação é para um gueto étnico, ele pensa que a sua salvação é só para o judeu, então ele diz, não, eu não posso concordar com isso, eu estou irado, porque só nós somos alvos do amor de Deus, os outros são combustível para o fogo do inferno. Agora pense comigo, você acha que ainda hoje tem gente que tem essa ideia de gueto? Não, se você não for da minha denominação, você está fora. Lá no céu só vai entrar se você for da minha igreja. Se você não pertencer à minha igreja, você está fora. Oh, irmãos, o reino de Deus é maior do que qualquer denominação. A igreja de Deus não se deixa limitar por essas cercas humanas. Aliás, só tem uma igreja. E a única igreja verdadeira que existe é aquela que é composta de todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram salvos pela graça. Não importa se judeus, não importa se gentios, não importa se homens, não importa se mulheres, não importa se escravos, não importa se livres, não importa se ricos, não importa se são pobres, não importa a cor da pele, não importa a conta bancária, não importa o país que nasceu, não importa se você creu no Senhor Jesus, você é membro da igreja do Deus vivo. Isso Jonas não entendia. Eu não queria entender. Quarto lugar. Jonas, um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Olha aí os versículos 4 e 5 comigo. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que haveria de acontecer à cidade. Agora preste atenção nisso, que quando Deus pergunta assim, é razoável essa tua ira? Ele não falou nada. Ficou em silêncio, emburrado. Conhece menino emburrado? Fecha a cara. Falou nada. Ficou em silêncio. Não respondeu nada para Deus, não. Ele saiu. Ele tinha fugido de Deus para Tarsis, pegando um navio. Agora foge de novo de Deus para a cabana dele. Sabe o que significa essa cabana? Para o lado leste da cidade, no lugar alto, onde ele podia contemplar toda a cidade. Ele está pensando assim, eu vou assistir de camarote. Deus vai mudar de ideia, Deus vai mudar de ideia, vai botar fogo nesse povo aí, eu vou assistir daqui. Está esperando. Ele não muda, mas espera que Deus mude. Preste bem atenção nisso, amados. Quantas vezes nós temos essa tolice de achar que o nosso ponto de vista é melhor do que a própria ideia de Deus, do que o próprio desígnio de Deus. Quantas vezes a gente quer que Deus mude, porque nós estamos convencidos de que nós estamos certos. É o que Jonas estava fazendo. Ele não quer mudar, mas espera que Deus mude. É curioso que Jonas foge de Nínive na hora que Nínive corre para Deus. Enquanto a cidade toda se volta para Deus, ele foge da cidade. Quinto lugar.
Jonas, um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas se alegra quando ele é abençoado. Olha os versículos 6 a 8 comigo. Então, olha como é que Deus é maravilhoso na sua providência, tratando do coração desse profeta. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Algumas versões dizem que uma boboreira, com folhas grandes, largas, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Ele está na cabana dele lá, assistindo de camarote para ver se Deus mude de ideia. Jonas, pois, se alegrou, de que maneira? Em extremo, por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Chama a sua atenção para o fato de que, durante todo o livro de Jonas, o protagonista da ação é Deus. É Deus quem manda ir a Nínive, é Deus quem manda a tempestade atrás dele, é Deus quem manda o peixe para engoli-lo, é Deus que manda o peixe vomitá-lo na praia, é Deus que vai lá em Nínive e clama contra ela, é Deus quem confronta o Jonas, é Deus quem manda lá a planta para crescer, para dar sombra para ele, é Deus quem manda o verme para cortar a planta, é Deus quem manda o vento forte, é Deus que faz tudo. E o cara não aprende, cabeça dura, coração rebelde. Agora, o problema, meus irmãos, é que esse camarada, quando chega aquela planta e vem para fazer sombra para ele, enquanto ele está de camarote, tentando assistir a destruição da cidade, pensando que Deus vai mudar de ideia, fica todo feliz, porque uma enramada vem e traz sombra para ele. O calor era grande, escaldante até. Ele se alegra em extremo, com uma coisa tão miúda, tão pequena, que traz refrigério para ele. O mundo dele é ele, o universo dele é ele. Ele não pensa em Deus, ele não pensa no outro, pensa nele. Mas Deus está trabalhando as circunstâncias para levar a Jonas a uma compreensão. Ô Jonas, você se importa com coisas, você se importa com planta, você se importa com um pequeno momento de refrigério, e você está aborrecido porque uma grande cidade se converte, Jonas. Você está querendo morrer, Jonas, porque as pessoas querem viver, Jonas. Você teria mais prazer que essa cidade fosse consumida pela minha ira do que essa cidade ser salva pela minha misericórdia, Jonas? Então deixa eu te mostrar uma liçãozinha, Jonas. Quando o dia amanheceu, Deus mandou um verme. Porque se você perceber, todo mundo está escutando a voz de Deus. A tempestade escuta a voz de Deus, o peixe escuta a voz de Deus, o verme escuta a voz de Deus, o vento escuta a voz de Deus. Só o Jonas que não escuta. Vai lá, corta a planta. E aí Deus manda um vento. Esse vento aqui é o chamado siroco. É um vento terrível, que quando chega, as aves dão um jeito de buscar um lugar de refúgio, os animais buscam a caverna, ele é insuportável. Que bateu na cabeça do Jonas, ele começou a desfalecer. Quem mandou o vento? Deus. Com que propósito? Mudar o coração do cara. Quando esse vento está atormentando a moleira dele, aí ele disse de novo: melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Ou seja, ele quer ser abençoado, ele quer conforto, mas ele não tem nenhuma alegria em que outras pessoas sejam abençoadas. Você acha que nós vivemos nesse universo assim, bem egoísta, narcisista na nossa geração? Como a música do famoso Roberto Carlos: que você me aqueça nesse inverno,
e que tudo mais vá para o inferno? Quanto que eu me sinta bem, que se dane os outros. Essa era a teologia de Jonas. O que Deus está tentando mostrar para ele é o seguinte: se você se importa com a planta que você não plantou, que você não regou, que você não cuidou, que nasceu hoje e pereceu à tarde, não terei eu motivos de ter compaixão por uma grande cidade, Jonas. Ou seja, a destruição não veio a Nínive como Jonas queria, mas veio a planta, que deu para ele um refrigério de algumas horas, e ele está irado, querendo morrer. Sexto lugar, Jonas, um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Confira comigo os versos 9 e 10. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? A primeira vez que Deus perguntou isso para ele, você se lembra? No versículo 4, é razoável essa tua ira? Ele não respondeu, ele saiu de perto de Deus, foi lá para a cabana dele. Agora Deus pergunta e dá a razão ainda: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Turrão, cabeça dura, rebelde, recalcitrante. E você começa a perceber aqui uma coisa soleníssima, meus irmãos, porque Deus está confrontando o profeta reiteradamente, para ver se ele muda de posição, e ele não muda. Ele não quer aceitar o modo de Deus agir. Aliás, se você ler o livro, você vai perceber que o Jonas não só é rebelde contra Deus, mas ele se torna pior que os gentios. Porque vamos pegar comigo aqui, qual foi a postura dos marinheiros pagãos diante da tempestade? Como é que terminou a cena do navio, depois que Jonas foi jogado no mar e o mar se acalmou? Eles adoraram a Deus, o Deus de Jonas. O que aconteceu com os ninivitas, cuja malícia subiu até o céu? Eles se arrependeram. Então Jonas não só é rebelde contra Deus, mas ele está se posicionando como pior do que os pagãos, que não queria que fossem salvos. Tem hora que eu só vejo defeito nos outros, não vejo defeito em mim. E de repente, aqueles que eu acho que são os problemas, estão melhores do que eu. Quero que eles pereçam. E me entristeço quando eles são salvos. Esse é o Jonas. Agora, notem vocês que a nossa sociedade parece que está aderindo à filosofia de Jonas. Jonas fica com muita ira, porque uma planta foi destruída. Agora, pense comigo hoje, que a nossa geração está valorizando mais coisas do que gente, não está não? Plantas e animais têm mais valor do que pessoas. Os chamados crimes ambientais são punidos com muito mais severidade do que os crimes contra as pessoas. E preste atenção que a Bíblia não nos autoriza a tratar mal nem os animais, nem a fauna, nem a flora. Aliás, como é que termina o livro de Jonas? Não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus cuida até dos animais, mas precisamos entender uma coisa: gente vale mais do que coisas, e gente vale mais do que animais. Como alguém já disse o seguinte: se você estiver andando na rua aí, e alguém está com um cachorro na coleira, e o cachorro avançar em você, e der uma mordida na sua perna, chute o dono do cachorro, não o cachorro.
Porque se chutar o cachorro, o crime é maior. Nós estamos vivendo esse ponto, irmãos. Ninguém mais fica chocado por ter milhões de abortos no Brasil. Mas matar um periquito é um crime inafiançável. Nós estamos vivendo na geração que ama mais coisas do que gente. É a filosofia do Jonas. Mas deixa eu concluir. Último ponto. Jonas, um homem que conhece o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispõe a proclamar esse amor com alegria. Olha o versículo 11 comigo. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Os estudiosos dizem que na época Nínive devia ter mais de 300 mil pessoas. E que o caso das 120 mil está se referindo apenas às crianças da cidade. O ponto básico é o seguinte: o livro de Jonas revela para nós que Jonas prega, mas prega sem amor. Que ele fala de Deus, mas ele não tem o coração de Deus. E meus irmãos, é muito triste ser um pregador que não ama nem a Deus, nem as pessoas a quem você prega. O livro de Jonas termina com uma pergunta, e uma pergunta que não tem resposta. Eu não sei qual foi a decisão de Jonas, mas por que não tem resposta? É porque, na verdade, quem deve dessa resposta é um outro Jonas. Você é o Jonas, eu sou Jonas. O coração de Jonas bate no nosso peito. O sangue de Jonas corre nas nossas veias. Nós somos Jonas. Nós temos o DNA de Jonas. Quem precisa dessa resposta é você, sou eu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós amamos as pessoas. Estamos falando de uma grande cidade de Nínive, cuja malícia sobe até Deus. E São Paulo? E São Paulo? Vocês acham que essa cidade ofende a santidade de Deus com seus pecados? Vocês acham que nos antros dessa cidade o nome de Deus não é zombado e escarnecido? Em todos os setores dela? Temos nós nos importado com essa cidade? Temos nós amado essa cidade? Temos nós pregado para essa cidade? Temos nós amado mais as coisas passageiras do que as pessoas que estão perecendo nessa cidade? Nos importamos com ela? Estamos engajados na agenda de Deus de ver essa cidade salva? Essa resposta, irmãos, não foi dada lá no século VIII a.C., há 2.800 anos, porque essa resposta precisa ser dada hoje, 18 de março de 2019, aqui na cidade de São Paulo, por você e por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite.